Nessa aula, vamos falar sobre leitura e redação. Continuando nossa reflexão sobre os problemas de leitura e redação, nós dizemos que a grande dificuldade de quem precisa fazer uma redação para o Enem, concurso ou vestibulares, está na apreensão excessiva no momento de redigir um texto, nas incertezas e insegurança, mesmo diante de um tema comum, familiar. Isso dá a impressão de que o tempo não será suficiente para a revisão, retoques e conclusão do texto de modo satisfatório. Ansiedade desde o conhecimento do tema, permanecendo durante a escrita até depois de concluída a redação. Então, esses problemas o aluno enfrenta na hora de escrever um texto, principalmente no momento de tensão em que ele sabe que o desempenho dele será resultante na aprovação ou na reprovação em alguma atividade que ele estiver concorrendo. As consequências da ansiedade. Quando o aluno fica muito ansioso, ele perde a tranquilidade e a concentração. A produção escrita se dá de modo inconsciente. Então, quando ele fica desligado dessa questão toda, com falta de concentração, ele acaba perdendo a calma, a naturalidade e não sabe como enfrentar direito essa situação. Aí o desenvolvimento do texto acaba ficando muito prejudicado. E no resultado final, o aluno fica naquela sensação de que poderia ter feito muito melhor, mas não conseguiu fazê-lo, por causa dessa ansiedade excessiva, dessa falta de segurança e de toda essa incerteza no momento da escrita. Então é muito importante ter tranquilidade. A tranquilidade ela é determinante no resultado de um texto escrito. Para a superação das dificuldades, então fica aí algumas dicas importantes. Primeiro, exercitar a leitura para assimilação de novas ideias e percepção do funcionamento da língua em situações reais, suprindo as necessidades que as regras gramaticais não satisfazem. Então, a leitura ela é fundamental, porque se existe alguma coisa na produção de texto que não tem regras para ser seguida, então a leitura acaba fazendo com que o leitor inconscientemente, ele vai assimilando as estruturas da forma correta para poder aplicar na produção escrita. Quanto mais familiaridade com a leitura de diferentes textos, melhor o aprendizado dos mecanismos que movem um sistema linguístico. Então, quem lê muito vai se familiarizando com todos os tipos de texto e de estrutura, que a hora que tiver que escrever um texto, então o trabalho será muito menos trabalhoso. Treinar sempre a escrita, já que a prática é fundamental à produção de bons textos. Conforme eu já disse, ler só não basta para a produção de boas redações. É preciso treinar a leitura, mas é preciso também treinar a escrita. As informações são importantes, mas elas têm que ser organizadas tecnicamente em um texto. Escrever e mostrar a redação para alguém em condições de opinar sobre a qualidade dela. Às vezes a pessoa escreve e fica inseguro se o texto está bom, se não está bom. Mas ele conhece pessoas do seu relacionamento que têm maturidade e conhecimento para poder opinar. Então não custa nada mostrar esse texto para essa pessoa e ver a opinião dela. Porque se ela entender bem o texto, é sinal de que há uma organização mínima satisfatória. E isso vai dando segurança para o aluno produzir redação. Exercitar a escuta para o desenvolvimento das habilidades de ler, avaliar e corrigir o próprio texto. Então, depois que você escreve um texto, se você quiser realmente ter consciência do que você escreveu, leia o texto em voz alta, procurando ouvir a sua voz. Assim você vai imprimir um ritmo de leitura que vai te dar condições de avaliar se o texto foi bem estruturado ou não. Porque se as estruturas linguísticas não estiverem bem delineadas, o ritmo de sua leitura vai sofrer alguns obstáculos durante o processo. Num concurso, numa prova de redação, num vestibular, muitas vezes são dados textos motivadores. E esses textos motivadores, como a própria palavra indica, é texto motivador. Então não quer dizer que ele é um texto determinante. É apenas para que o aluno tenha alguma informação
para ajudar na hora da sua produção. Mas o que interessa mesmo é o texto do aluno. Então, se o candidato tem contato com um texto motivador, a primeira coisa que ele deve fazer é ver o enunciado da proposta de redação. Se o tema lhe é familiar e ele tem segurança e consegue fazer um bom texto sobre aquele tema, então, em vez de perder tempo lendo os textos motivadores, é preferível ele escrever o próprio texto, porque o que vai interessar mesmo para a banca examinadora é o texto do candidato, e não o que ele vai entender do texto motivador. Ler o texto motivador relacionando as ideias principais das propostas de redação, né? Caso ele precisa. Então, as ideias do texto motivador, que estiver de acordo com a proposta de redação, ele pode aproveitar, ele não pode copiar, porque o que vale é o que o aluno escreve. Selecionar informações que vão ser usadas na redação. Às vezes ali, o aluno ele tem algumas informações que vai suprir a falta de conhecimento dele daquele tema. Então ele pode organizar essas ideias todas para depois redigir o seu próprio texto. E ele deve redigir a tese, caso seja um texto dissertativo, no primeiro parágrafo. No segundo e no terceiro, ele vai ver, olha, dessa tese que eu coloquei no primeiro parágrafo, quais os argumentos que eu posso tirar daqui? Aí ele vai desenvolver um argumento no segundo parágrafo, um argumento no terceiro parágrafo e depois fazer a sua conclusão. Aí ele fará um texto dissertativo tecnicamente correto. As redações dissertativas para o Enem, para vestibulares e para concurso, querem avaliar se o candidato demonstra capacidade de defender o ponto de vista sobre o assunto. O que interessa, então, é o ponto de vista ou a opinião do candidato. Essas ideias, então, devem ser organizadas, conectadas e desenvolvidas. Não podem ser ideias soltas no texto. Os argumentos devem ser consistentes a fim de que o posicionamento do autor se efetive com clareza e objetividade. O autor deve, sem rodeios, ir direto ao assunto, optando por uma linguagem incisiva, enxuta, sem esquecer que as ideias selecionadas e dispostas no texto devem ser desenvolvidas progressivamente. A redação deve permitir que o autor oriente o raciocínio do leitor para um arremate convincente e seguro. Então, no texto dissertativo, interessa a coerência do desenvolvimento do raciocínio do candidato. Ele introduz o assunto com a sua tese, ele retira os argumentos da sua tese e depois conclui o texto de forma coerente com tudo aquilo que ele desenvolveu. Dessa forma, o texto dissertativo ele fica correto. As competências avaliadas nas redações dissertativo-argumentativas do Enem são: número 1, utilizar os fundamentos gramaticais demonstrando o domínio da norma culta. É a primeira competência que o Enem quer saber do candidato. Depois, compreender a proposta de redação, produzindo um texto demonstrando fidelidade ao tema. Então, se o aluno mantém fidelidade ao tema, um bom domínio da norma culta da língua, então isso aí já é meio caminho andado para as redações do Enem. Terceira competência: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa do ponto de vista anunciado no início da redação. Então, o aluno que planeja bem o seu texto, que seleciona as ideias, que organiza de forma coerente e que desenvolve da forma correta, então ele vai dar um salto de qualidade e vai conseguir com isso uma boa nota na sua redação. A quarta competência: construir a argumentação demonstrando conhecimento dos mecanismos linguísticos para que a elaboração de um texto consistente segundo os princípios da coerência e da coesão textual. Então, essa argumentação, sendo coerente e ela estando bem estruturada com os mecanismos linguísticos de ligação dessas ideias, então estará atendendo essa exigência do Enem. E a quinta competência é demonstrar a capacidade de elaborar a proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito
considerando a diversidade sociocultural, enfatizando com clareza o ponto de vista assumido diante do tema abordado. Lá na tese do primeiro parágrafo, eu falei, que é apenas uma ideia geral que já vai introduzir o leitor no assunto e vai também deixar claro os rumos da argumentação do redator. Então, se ele faz um arremate, respeitando tudo isso, a diversidade cultural, o arremate é coerente, ele toma um posicionamento claro diante do texto, então o texto ficará correto. Agora, gente, muitas vezes, naquela pressão toda, o aluno desenvolve um texto bacana e não tem tempo de fazer a conclusão. Ou às vezes escreve um texto tão depressa e esquece um pouco da proposta de redação. Então é importante que, se ele perceber que ele chegou na parte conclusiva sem abordar diretamente o tema da proposta, como ele não tem tempo de fazer outra redação, o que ele pode fazer, Então, pegue o tema e fecha com a conclusão. Traga para a sua conclusão a proposta que foi colocada lá e que não foi abordada da forma como deveria no texto. Se a conclusão conseguir recuperar o tema da proposta de redação, então no final a sua redação vai ser bem avaliada sem problema algum. Esse é o melhor recurso quando você não tem tempo de escrever novamente o texto. Então joga a ideia núcleo da proposta na sua conclusão e aí acaba tudo bem. Só enfatizando, então, que a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, de acordo com o que espera o Enem, ele deve apresentar o tema através de uma ideia central, a chamada sentença-tese. Esse é o momento de o autor apresentar o assunto, deixando claro o rumo de sua argumentação e o ponto de vista que sustentará em sua reflexão escrita. Nessa etapa, o autor pode levantar um ou mais problemas a ser discutido e desenvolvido e finalizado. Então, isso é o que nós chamamos de introdução de um texto dissertativo. Agora, tudo mais no texto tem que estar ligado a essa ideia lá da introdução. Então, na segunda parte, deve expor, desenvolver os argumentos que explicitam, justificam, afirmam ou negam a ideia geral apresentada no início do texto. Cada argumento deve ser desenvolvido em um parágrafo, podendo o autor utilizar conhecimento do cotidiano e leitura diversas, jornais, revistas, livros, sites de internet, para dar maior consistência à sua argumentação. Então, quando o aluno pega, olha, eu posso desenvolver o argumento X e o argumento Y a partir da ideia que eu coloquei no primeiro parágrafo, que é a introdução. Então, ele desenvolve um argumento em cada parágrafo. Dessa forma, o texto já fica estruturado da forma correta. E, para finalizar, a terceira parte é o ponto em que a discussão se encaminha para o desfecho, com especial destaque para o ponto de vista assumido pelo autor, cuja coerência das ideias organizadas, desenvolvidas e conectadas possibilita sua emergência da instância do discurso. Às vezes, podem-se apontar responsabilidades ou resumir as principais ideias apresentadas. Nessa modalidade de texto, é importante que se busquem saídas, apontando alternativas para que a discussão do tema proposto para a redação seja concluída. Fazendo isso, você, sem dúvida nenhuma, terá um bom aproveitamento na redação.